A segunda lição, meus irmãos, que a gente pode aprender da igreja de Pérgamo é que a igreja não pode participar dos pecados da cidade. Não pode. E os mesmos versículos vão nos embasar. Tenho contra você algumas coisas, você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Através dos falsos ensinos e das heresias, o mundanismo entrou na igreja de Pérgamo. Lamentavelmente, a igreja de Pérgamo tolerou falsos ensinos e os falsos profetas, e esses falsos ensinos levaram a igreja a participar dos pecados da cidade. Os crentes estavam comendo alimentos sacrificados aos ídolos e, ao mesmo tempo, praticando imoralidade sexual. A igreja de Pérgamo, então, tinha se mundanizado. Irmãos, este também é um problema que a Igreja Batista Central precisa enfrentar neste tempo. O processo de secularização, o processo de mundanização da igreja. A igreja está se mundanizando. E nós precisamos lutar contra isso. Os irmãos já viram o mundo gospel como ele é? O mundo gospel criou a balada gospel. O mundo gospel criou o carnaval gospel. Paquera gospel, tem tudo gospel. Há igrejas que fazem festas temáticas, irmãos. Usam o salão do templo para fazer festas temáticas para a sua juventude, festas da fantasia. O que é isso, senão um processo de mundanização e secularização? A igreja, sabe, virando camaleão, tomando a cor do mundo para agradar todo mundo. A igreja precisa lutar contra isso. Lamentavelmente, a igreja contemporânea tem participado dos pecados da cidade, meus irmãos. A igreja está se mundanizando. Em 2006, prestem bastante atenção, a editora Ultimato lançou um livro intitulado O Escândalo do Comportamento Evangélico. E o subtítulo do livro era uma pergunta: por que os evangélicos estão vivendo exatamente como o resto do mundo? E a sinopse do livro começa assim: os evangélicos afirmam crer nos valores bíblicos e no poder de Deus de transformar vidas. Contudo, pesquisas demonstram que muitos não vivem de modo diferente do resto do mundo. De dinheiro a sexo, de racismo à realização pessoal, um escandaloso número de cristãos não vivem o que pregam. O escândalo do comportamento evangélico revela a profundidade do problema e contrasta-o com o ensino bíblico. E aí, nesse livro, nós vamos encontrar alguns dados interessantes. Uma pesquisa, meus irmãos, feita nos Estados Unidos, nos assusta. E eu creio que aqui no Brasil não é muito diferente de lá. Porque, lamentavelmente, o Brasil acaba importando muita coisa que vem dos Estados Unidos, coisas boas e coisas ruins também. A pesquisa tratou de 3 temas: crentes evangélicos e o divórcio, crentes evangélicos e o dinheiro, e crentes evangélicos e o comportamento sexual. Sobre o divórcio, em agosto de 2001, George Barna demonstrou que a taxa de divórcio era a mesma entre os cristãos e a população em geral. 33% dos cristãos se separaram e 34% dos não cristãos também se separaram. Sobre o dinheiro, em 2002, George Barna descobriu que apenas 6% dos crentes dizimavam, um declínio de 50% em relação ao ano 2000, quando 12% devolviam o dízimo.
Em 2001, os evangélicos que dizimavam e ofertavam davam apenas 4,27% de suas receitas. A conclusão do Instituto Barna é que quanto mais os crentes prosperam, menos eles cooperam financeiramente com a obra de Deus. E o terceiro tema tratado na pesquisa, eu disse, comportamento sexual. A campanha Quem Ama Espera, um programa patrocinado pela Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, é um dos esforços evangélicos mais famosos para reduzir a atividade sexual antes do casamento entre a juventude cristã. Acho que os irmãos já ouviram falar desse programa. Desde 1993, 2,4 milhões de jovens e adolescentes assinaram um compromisso formal de esperarem até o casamento para iniciarem a sua vida sexual. Em 2004, portanto, 11 anos depois, as universidades de Columbia e Yale, nos Estados Unidos, iniciaram uma pesquisa com 12 mil daqueles jovens dos 2,4 milhões que haviam assinado aquele compromisso formal. Resultado: 88% já tinham tido pelo menos uma experiência sexual. Apenas 12% mantiveram a promessa de esperar. Irmãos, é triste, mas não é tudo. 26% dos evangélicos tradicionais entendem que sexo antes do casamento não é errado. 46% dos evangélicos não tradicionais dizem que sexo antes do casamento é moralmente correto se existe amor. Olha os nicolaítas aí. Sobre sexo fora do casamento, 13% dos evangélicos tradicionais dizem ser aceito. E para os não tradicionais, 19% aceitam sexo fora do casamento, inclusive com swings, dentro da igreja evangélica americana. Você acha, sinceramente, que no Brasil é muito diferente de lá? Nós estamos falando aqui de uma pesquisa nos anos 2000, 2001, 2002. Hoje, as estatísticas de divórcio no Brasil já falam em 50% dentro das igrejas. Como é que o povo de Deus, meus irmãos, pode viver desse jeito? Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, ele apelava àqueles irmãos: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E João, o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versos 15 e 16, ele diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então, meus irmãos, a gente aprende aqui a segunda grande lição. A igreja não pode participar dos pecados da cidade. A igreja ela precisa conservar-se íntegra, conservar-se pura, imaculada, até a volta do seu Senhor. E este é um desafio para a Igreja Batista Central, as igrejas sérias deste tempo do século XXI. Ser implacável contra as heresias e os falsos ensinos, os falsos profetas, e lutar para não praticar os pecados da cidade, para não se mundanizar.